Agora se junta ao nosso time nossa querida Larissa Rodrigues, direto de Brasília. Bem-vinda, Larissa. Vamos falar de STF. O ministro Cássio Nunes Marques afirmou que a continuidade da prisão indiscriminada de pessoas envolvidas nos atos criminosos golpistas de 8 de janeiro preocupa. E ele cobrou pressa dos colegas de corte para resolver a situação. Reportagem de Leandro Magalhães. Nunes Marques disse ser preocupante o que chamou de prisões em larga escala realizadas contra os extremistas que depredaram a sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro e que as detenções exigem identificação precisa e individualização de condutas. As prisões em flagrante e a eventual conversão em prisões preventivas ou em medidas cautelares diversas da prisão exigem necessariamente a identificação precisa dos responsáveis pelos ilícitos criminais ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 e a individualização de suas respectivas condutas, argumentou o ministro. Nunes Marques também disse que vê com ressalvas a conversão das prisões em flagrante para prisões preventivas, ou seja, sem prazo determinado. Vale ressaltar demais que a prisão preventiva constitui sempre o último recurso, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas, escreveu Nunes Marques em seu voto. A declaração foi feita em julgamento realizado no plenário virtual do Supremo. No formato não há debate e os ministros depositam os votos no sistema eletrônico da Corte. Os magistrados analisavam recursos contra decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que negou pedidos de habeas corpus apresentado pela defesa de pessoas envolvidas nos atos. O Supremo julgou 3 casos e o resultado foi o mesmo. Por um placar de 10-0, a Corte rejeitou os recursos e manteve os extremistas presos. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido de participar. Para Nunes Marques, os pontos por ele levantados precisam ser enfrentados de forma criteriosa pelo Supremo durante o julgamento, no plenário da Corte, das medidas decretadas em razão dos atos criminosos. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal prendeu em flagrante mais de 1.800 pessoas por suspeita de participação dos atos criminosos. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, 916 pessoas seguem detidas em penitenciárias no Distrito Federal. Larissa, não é a primeira vez que o ministro Cássio Nunes Marques fica isolado dentro do STF. Como é que os demais membros da corte viram esse aviso dele dentro do voto? Raquel, boa noite, primeiramente, né, para você, para o Yuri, para quem está com a gente aqui no WW. Já era esperado esse tipo de posicionamento, até porque se você pegar o voto, estávamos eu e o Yuri lendo esse voto mais cedo, Nunes Marques segue o que os demais queriam, mas chega a ser perigoso ele pontuar e falar aqui que deve ser verificado de forma criteriosa demais prisões, porque acaba dando argumento para quem tenta dizer que as prisões do dia 8, dos atos criminosos de 8 de janeiro, não foram corretas. Então já era esperado esse tipo de posicionamento. Nunes Marques, lembrando, ele foi indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e acaba que ele fica dentro da legislação, mas dá essas falas dúbias que pode servir para alimentar, em especial, os radicais, Raquel. Yuri, que as condutas têm que ser individualizadas, eu acho que isso ninguém duvida, né? Cada um vai ter que pagar pelas suas penas. Só que se o sujeito estava ali, num ato golpista, claramente ele já está, enfim, dentro do problema. Como que você avaliou o argumento do ministro Nunes Marques de que estão sendo feitas prisões em massa no país? Pois é, ninguém foi preso de forma indiscriminada, aleatória, estava passeando pela esplanada dos ministérios ou pela Praça dos Três Poderes quando todos os prédios estavam sendo invadidos e quebrados daquela forma. Não foi tão indiscriminado assim. E se há, da mesma forma que, de fato, a conduta de quem vier a ser condenado tem que ser individualizada e discriminada na sentença de condenação, inclusive para se fazer a dosimetria, para se saber. Uma coisa é quem estava ali e cometeu dano de patrimônio público no 8 de janeiro. Outra coisa é quem
danificou o patrimônio público e atacou alguns dos policiais ou dos agentes de segurança que estavam cumprindo a função de proteger o patrimônio público. Essa pessoa tem que ser condenada a uma pena mais pesada do que a primeira. A grande questão que Nunes Marques coloca é como se tivesse havido prisões indiscriminadas. Se é preciso individualizar as condutas de quem vier a ser condenado, é preciso se apontar individualmente e claramente algum caso de prisão injusta ou indiscriminada. Não simplesmente lançar uma retórica, uma fala que levanta suspeita sobre o que foi feito em resposta ao ataque institucional golpista de 8 de janeiro, de uma forma que, não por coincidência, faz eco ao discurso de muita gente que quer criticar o Supremo Tribunal Federal, mesmo diante de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. A grande questão que tem que se individualizar a conduta de quem vier a ser condenado, quando o mérito for julgado, que não se pode abusar de prisões preventivas, e muita gente foi liberada depois das audiências de custódia, não ficaram todos os que foram presos no acampamento detidos até hoje. A grande questão é essa, então, que se aponte eventuais casos de abuso de autoridade, casos de pessoas que não deveriam estar presas ou que foram detidas sem ter absolutamente nenhuma conexão com os atos golpistas de 8 de janeiro. Até onde me consta, hoje, 21 de fevereiro, não é o caso. É porque é isso que chama atenção, né? Porque se existe isso, e se foi naquele caso, ele disse que não, ele deveria, então, ter concedido o habeas corpus, e aí justificado desta forma. Agora, Larissa, tem um outro ponto que aparece no voto do ministro Nunes Marques, e aí ele tem uma certa razão de colocar, que é a necessidade de celeridade. Como é que o STF vai lidar com um julgamento deste porte? Raquel, é uma preocupação não só dentro do STF, como também nas demais cortes, porque muita coisa pode cair para a primeira instância. Até que ponto temos estrutura no país para se julgar tantas pessoas? Até que ponto também temos estrutura para manter essas pessoas presas? Porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema carcerário ele já é lotado, independente dos atos de 8 de janeiro ou não. Mas tem sido discutido isso, até porque há um entendimento não só vindo da Corte Suprema, do STF, das demais instâncias, como da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, que agora também anda se posicionando sobre isso, como do próprio Executivo, do Legislativo, que é preciso, da celeridade, que você disse que o próprio ministro Nunes Marques cita nesse voto que ele depositou no sistema do STF, e 2, a resposta rápida ou não, ela tem que ser muito contundente para ser um marco na história da democracia no Brasil e que, a partir de agora, isso não se repita. Tem tido, sim, uma certa força de vontade, em especial, quase que um comitê formado para acelerar isso, mas ainda falta certa estrutura que vai caber, no fim das contas, ao próprio Executivo resolver esse problema junto com o Supremo para tentar se achar mais pessoas que possam trabalhar nisso. Mas o único entendimento até agora é que a resposta tem que ser do tamanho que foi o atentado à nossa democracia, Raquel. Yuri, para a gente fechar, se justificam as prisões preventivas dessas pessoas? Porque prisão preventiva é para você garantir que o acusado, o investigado, não atrapalhe nas investigações ou que ele significa um risco à ordem pública. Isso está colocado para essas pessoas? Você tem a situação de evitar a continuidade de um crime que se averigou, que ainda precisa ser julgado, mas um crime que poderia ser continuado. Me parece que vai ficando cada vez mais evidente pelo grau de organização das pessoas que participaram ali na linha vou chamar de linha de frente, talvez não seja a palavra correta, mas me falta agora um sinônimo, que estavam ali no 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, fazendo o que fazendo. Por trás, a retaguarda que tinham de financiadores e de organizadores, e os indícios que ficaram claros à medida que a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro e o que foi sendo investigado, que quem organizou os ataques propriamente ditos não está preso. Mas quem estava disposto a perpetrar os ataques, a agir, estava lá e foi preso.
Então, nesse aspecto, me parece que é muito sustentada a decisão de se manter essas pessoas em prisões preventivas, porque, de novo, ninguém foi pego a esmo apenas tirando foto do que estava acontecendo. Foram pessoas que se fotografaram, que fizeram lives, que produziram provas contra si mesmas dos crimes que elas cometeram e que elas estavam dispostas a cometer. A exemplo das pessoas que estavam no STF xingando o ministro do Supremo, dizendo que ia atrás, pessoas que entraram no Palácio do Planalto e saíram depredando tudo como se fossem derrubar o governo, pessoas que invadiram o Congresso Nacional, saindo, quebrando tudo a esmo. Então, quer dizer, me parece claro que eram pessoas que não estavam ali por acaso no calor do momento. Eram pessoas que sim, já estavam numa índole que foi sendo... O 8 de janeiro não surgiu no dia 6 de janeiro, quando as pessoas embarcaram no ônibus nas suas cidades para irem até Brasília. O 8 de janeiro foi construído durante meses ou anos de discurso, de retórica, de incentivo ao conflito e de convocação de pessoas que estavam dispostas ao conflito. Manter essas pessoas presas, então, atende a uma lógica de evitar que os atos se repitam até que você termine esse julgamento.